A era da internet também tornou alguns cidadãos meio bobos em relação a certas questões. Por exemplo, a Gabriel Monteiro, né? É, Eu, particularmente, não confio plenamente nesses discursos de Gabriel Monteiro. Para mim, parece um teatro tudo aquilo ali, né? Sabemos que a polícia militar precisa de um representante, precisa de vários representantes na política, até porque eles precisam garantir certas questões. Você vê a dificuldade que foram as UPPs, né? Os caras trabalhavam em contêineres e aquele projeto todo que levou muito tempo para se conseguir, né? Entre a população ter uma carisma por alguns policiais militares que trabalhavam na região, solucionando algumas coisas, e de um momento para o outro tudo aquilo terminou. Então ali você vê até o próprio comandante lá da polícia chutou o balde e não quis mais saber daquela situação, né? Lembrando também que naquela mesma época se pega um cara que ficou um tempo dentro da polícia, deu instrução pro BOP, era um cara que se fez coronel, né? Se promoveu, nunca foi militar, mas se promoveu de major a coronel, e é uma história vergonhosa o que aconteceu, né? Passou, não se sabe como isso aconteceu, mas foi o Beltrame que pegou essa situação. Então, a questão do Gabriel Monteiro me parece um teatro onde o Gabriel Monteiro se torna um mártir, né? Mártir na questão aqui da internet, é aquela pessoa que todo mundo vê como injustiça. É como o Capitão Nascimento, do Tropa de Elite, ele é injustiçado, né? E depois o povo lhe abraça, né? E diz: isso mesmo, capitão, é assim mesmo que se faz. E os políticos não têm nada de diferente para fazer, né? Aqueles políticos que estavam doidos para afundar ele não viram uma oportunidade de se crescer na política e botaram o rabinho entre as pernas e tiveram que fazer o Capitão Nascimento cair para cima, né? É isso que ele fala no filme. E é exatamente o que acontece com o Gabriel Monteiro. Há uma situação de insubmissão onde um soldado da PM ele afronta um coronel, cara. Isso é uma história em quadrinho, cara. Isso não existe, sabe? Isso não existe se não há um propósito maior nisso daí, tá? Se não há também uma concordância. Eu vejo os vídeos do Gabriel Monteiro, eu vejo os policiais acompanhando ele nos vídeos. Eu não sei se o YouTube tem todo esse privilégio, né? Esses dias ele fez um vídeo onde um jovem mentia, né? Que a polícia ali abordou e disse que ele era homossexual. Existe isso e muito, com certeza. O cara que fuma um beck, o cara que vai sempre criticar a abordagem da polícia, sempre vai ter sempre vai inventar, vai mentir. Isso acontece, não com todas as pessoas, mas sempre vai existir isso. Pode ser real. Agora, eu não acho que isso ia acontecer exatamente naquele momento que o cara tá filmando, né? Eu acho meio teatro do João Kleber isso. Então a gente tem que pensar nas duas situações. Ou isso é uma verdade, né? Que o Gabriel vai lá. A história não. Sabe que é uma história muito infantil. Ó, capitão, você entrou, o coronel, como é que você entra na maré? Sabe? Aquelas ONGs tem. Cara, é uma questão. Todo mundo sabe que uma ONG, para funcionar dentro de uma comunidade, se não tiver autorização dos bandidos, não funciona. Um repórter não entra numa comunidade se não tiver autorização. Todo mundo sabe. Isso não significa que a ONG tenha parte com a bandidagem. Pode ser que tenha? Pode. Mas não significa que todas as ONGs tenham essa parte com a bandidagem. Mas eles estão desempenhando um trabalho. É como se você, por exemplo, você é um missionário. Tem muitos filmes aí de missionários que para atravessar um local num certo país, para levar alimento para as pessoas que estão do outro lado lá, alimento e medicamento, eles têm que dar dinheiro para aquelas milícias que fazem parte daquele local. E as milícias vão fazer o que com esse dinheiro? Comprar armas para continuarem no poder.
Mas então o que que eu faço? Eu não dou esse dinheiro e deixo as pessoas morrerem sem medicamento e morrerem de fome? Ou eu dou o dinheiro, os caras compram a arma e eles que se explodam um pouquinho dos infernos, enquanto eu vou alimentar aquelas pessoas que estão ali? Se eu preferia dar o dinheiro, ir lá alimentar e levar o medicamento. Depois deixar na mão de Deus, que joga um raio naquelas pragas e mata todo mundo. Então, é isso que é dessa forma que funciona, né? É dessa forma. Eu gosto de tudo de uma forma transparente, cara. Eu não gosto de teatrinho, né? Depois o Gabriel Monteiro me para no baile funk para questionar os cidadãos da favela que estão frequentando o baile funk. Nossa, como se isso fosse a coisa mais ridícula, como se fosse a coisa pior do universo. Um cidadão morador de favela que está acostumado com a realidade da favela, que é aquele que se esconde debaixo da cama numa troca de tiro. Se você pegar, tem um vídeo aí na internet de um tiro de esqueci o calibre da arma, mas é 5,56, que é menor do que é mais fraco do que o 7,62. O rombo que aquilo faz no bloco. Imagina, a partir dali você imagina uma troca de tiro, 3 horas, uma comunidade sofrendo troca de tiro e milhares daquelas balas voando para tudo quanto é lado. Você imagina se você gostaria de viver numa situação dessa. Então eu não considero esse enfrentamento dentro de comunidade uma coisa que primeiro não resolve. Existe corrupção de farda, corrupção existe corrupção de farda, existe pessoas que financiam a droga porque compra a droga, né? Não acontece nada com elas. Elas não são punidas por nada. As armas entram dentro da comunidade, não se sabe por onde, né? E a troca de tiro vai lá, os policiais vão lá, fazem aquela troca de tiro, só muda o cenário da favela. Só muda a cara dos bandidos. Nunca muda nada. Nunca muda nada. Agora, David, como é que vai ser feito isso daí, cara? Tá tudo lascado. O Brasil tá todo ferrado. A primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: cadê o dinheiro que vai para a inteligência da Polícia Militar? É por isso que talvez estão fazendo esse teatrinho em Gabriel Monteiro, para que ele entre e defenda alguns interesses da Polícia Militar. Como eu falei no início do vídeo, a questão das UPPs que foram abandonadas, né, um projeto que estava em andamento, e ficou abandonado. Era um projeto que daria certo? Sim, daria certo se o dinheiro chegasse lá. Mas o dinheiro não chega por quê? Por causa da política. O problema está dentro da política. Então a gente está aqui preocupado em resolver vários assuntos quando o problema está lá dentro. E nós estamos dando resposta nas urnas agora. As pessoas precisam entender o valor do seu voto. Eu vi gente. Teve um camelô que gritou no trem: eu peguei o primeiro papel no chão e votei naquele cara ali. Tem gente que faz um nidunité na urna. Tem gente que é um bom debate muito bem política, mas não leva o número do político no dia de votar. Tem gente que tem preguiça de votar. E sabe, não se leva a sério uma coisa muito importante. Vocês estão na era da informação, tem que levar a sério. O seu voto é muito importante. Muita gente, cara, muitos lugares sofreram terrivelmente para que se tivesse o direito dos pobres votar. A preço de sangue, foi uma luta para que os pobres pudessem votar. Por isso que você pode votar descalço, né? Nem a pobreza te impede de votar. Você pode votar de bermuda, de camiseta, só não vai votar de cueca, né? Imagina o Kid Bengala entrando na câmara, na urna eletrônica, né, cara? Imagina a piada do ano que seria. Mas, galera, é necessário que a gente reflita tudo que se é colocado na internet. Sempre tem um motivo partidário. O Gabriel Monteiro falou que não, eu não tenho pretensão política. Lógico que tem. Ou você acha que o cara vai ficar nessa de assistente social, né, do povo a vida toda? Para na porta lá do baile e você sabia que o baile do tráfico, não sei o que, não sei o que lá, ataca uma parte, tipo assim, não ataca o que se deve atacar. O que se deve atacar no país é a política, é o judiciário. O ataque que eu falo é o que? Das críticas, sabe? Eu acho que todas essas votações do judiciário são tudo mancomunado.
Ah, nós perdemos de cara por pouco, de 5-4. É tudo combinado. Pra mim é tudo combinado. Sabe? Não tem nada de novo ali. Os partidos, os poderes não entram em atrito. Eles se protegem porque cada um tem os seus benefícios. Eles querem saber dos seus benefícios, cara. Se você começar a entrar em atrito, o cara lá do Quinto dos Infernos vai começar a ameaçar a sua família. Você não quer isso. Você não sozinho não vai mudar nada, sabe? Entendeu? Ninguém quer enfrentar isso. Ninguém quer enfrentar ameaça. Ninguém quer enfrentar nada disso. Então deixa rolar. Então só quem pode fazer a diferença é essa troca de partido, ou seja, essa mudança. Pegar uma galera que tenha mais a fala do povo, que pensa mais na sensibilidade do povo, né? Tá tão real a situação que os falsos políticos, aquele cara que é só político mesmo, aquele cara falso, ele fala muito bem, como o Collor, o discurso de Collor era perfeito. O Collor não é tão idiota como os idiotas que nós vemos hoje. O Collor era um presidente na hipocrisia perfeito, né? Perfeito. Lembrando que o pai dele foi um cara que entrou na Câmara e atirou no outro político, errou o inimigo e acertou um cara que não tinha nada a ver, matou o cara. E o Collor, sendo filho desse desgraçado, ainda se torna presidente da República. Então, gente, você percebe e ainda consegue ser político ainda, né? Ainda consegue ganhar o Senado com maioria de votos. Você vê como é que o Brasil tá tão defasado nessa situação. Eles esquecem as histórias. O povo brasileiro não relembra, não volta, não estuda política, não quer saber, vai lá e vota mesmo, não sabe nem quem é aquele cara que tá ali de cabelo pintado. Mas vota, sabe? Vota pela cara. Ah, esse cara tem cara de bonzinho. É um satã em pessoa, mas tem cara de bonzinho, o cara vota, sabe? Então, isso me deixa um pouco revoltado, porque a gente está na era da informação. Não éramos para ser tão manipulados. Eu sempre falo aqui, eu nunca, nem que eu, cara, nem que me enforcasse, eu não voto no Dória. Não, se eu fosse em São Paulo, eu não gosto desse cara, eu acho que esse cara nunca trabalhou em nada, entende? Eu acho esse cara hipócrita. Outro que eu não voto nunca, Celso Russomano. Cara, um cara de emissora que é colocado exatamente para defender o consumidor. O cara que arruma encrenca porque a mulher queria levar um rolo de papel higiênico. Pelo amor de Deus. Falar igual o cara falou, pô, eu vou lá chegar na loja de TV de 50 polegadas, eu quero levar só 25 polegadas. Não quero. Não, mas tá na lei. Pô, tem tanta coisa que tá na lei e os políticos não obedecem. Começando pelo Sérgio Cabral aí, que tem caviar dentro da cadeia. Um monte de político aí que se chega lá, por que é a cadeia do pobre? Não tem nada. A não ser que se o pobre for um pobre classe média da situação, né? Aí o cara tem churrasco até na cadeia. Mas como que a cadeia do cara tem esses benefícios? Aí você vê como é defasado o nosso país. Que não se pune. Sabe, eu quero ver sofrimento. Eu quero ver o sofrimento do desgraçado que fez mal ao nosso país. Isso eu quero ver. Isso se chama justiça. Porque para que sirva de lição para outros. O cara tem que ter medo de encostar a mão no dinheiro público, gente. A pessoa tem que sentir um pavor. Se ela não sentir medo, se não tiver medo da cadeia, você vai ficar morando na cadeia. Você tem que ter medo. A pessoa tem que ter medo da punição, gente. E não tem medo. Se demora a punir, às vezes não pune. É uma guerra para se proteger, cara. É muito perturbador pensar nisso. É muito escroto, sabe? Enquanto, como eu falei no outro vídeo, um cara que foi confundido, a pessoa chega, fala que você roubou, né? E a polícia te leva, te prende, pô, só por um depoimento de uma pessoa que viu uma pessoa semelhante a você, às vezes da mesma cor, a polícia te prende sem provas. Isso aqui eu tô falando um caso isolado, tá? Não tô falando de todos os casos, não. Te prende sem prova. Caraca, você é inocente, se prova que não é você e você demora mais 3 meses para sair da cadeia. O desgraçado infeliz rouba a vida toda, é pego como ladrão, ele não. Ele vive como inocente, as pessoas sabem que ele é ladrão, a polícia sabe que ele é ladrão, o judiciário sabe que ele é ladrão, mas rola aquilo na justiça, rola aquilo na justiça. O cara não é preso, cara. O cara não é preso. Aí quando é preso vai fazer serviço comunitário.
ou vai andar com uma tornozeleira eletrônica e morar num condomínio de luxo financiado pelos outros políticos que vão dar o apoio. E o cara tem prostituta ali à vontade, o cara tá na Disney. O cara tem comida de qualidade, tem Masterchef. E o pobre não paga pensão e tá na cadeia. Cara, é igualdade para todos. E isso é a nossa Constituição. Todos têm o mesmo direito, né? Direitos iguais perante a lei. Somos cidadãos, somos cidadãos que temos os mesmos direitos, né? É lindo pensar nisso, é lindo. As empregadas domésticas nunca tiveram direito a porcaria nenhuma, né? Nunca ganharam nada. Olha a luta. Nós saímos há pouco tempo da escravidão. Ela continua perseverando nessas questões de direito. E isso me irrita demais, né? Eu não entendo também como que as pessoas entram para a política. Eu vou ser vereador, aí bota a cara, pô, passa a eleição sem voto. Teve um que não teve voto nem dele, cara. Acho que ele errou na hora de votar, não votou nem ele, acertou o voto dele. Que nem a sombra dele que é ele. Cara, é ridículo. Se você não tem condição, imagina, você para ser um vereador, você tem que ter pelo menos 10 mil votos, no mínimo 8 mil votos, dependendo se o partido for grande. Aí o cara já vai fazendo a conta. Nem com a família dele pode contar, cara. Se você tiver um trabalho no YouTube, aí você sente firmeza no apoio das pessoas, as pessoas no comentário, ainda assim você ainda vai pensar, pô, aquele cara, se o cara não lembrar meu número, e se o cara tiver preguiça de votar, quantas abstenções tem aqui? Se você levar em consideração isso, cara, é muita coisa, é muita coisa. A gente vê aí a disputa para São Paulo, Boulos e aquele outro cara lá, um cara de múmia, que eu não lembro do nome desse cara. Eu votaria no Guilherme Boulos. Todo o PT, eu acho que vota no Guilherme Boulos. Toda pessoa que votou no PT, talvez vote. É assim, por exemplo, a disputa que nós estamos no Rio de Janeiro. Trivela, né? O Trivela, aquele que ia cuidar das pessoas, que eu votei nele na eleição passada, mas eu achei que ele ia cuidar em vida. Eu não achei que ele ia cuidar das pessoas depois de morta, né? Porque espera morrer para depois cuidar. Parece isso, porque nunca cuidou de ninguém. Promessa de campanha bonita, né? Eu achava que ele não tinha tanta ligação com a Universal. Nossa, como eu fui idiota. Como eu fui idiota em crer nisso. Nunca mais voto ninguém da igreja, meu irmão. Se votar pastor, não voto. Porque é tudo raça de gente que não vale nada. Entra pra política, vai pelo partido, né? Eu vejo pelo partido. Se vê partido que não vale nada, tem alguns caras aí que se salvam aí, mas tem que conhecer a pessoa. Mas eu não voto, cara. E ali você tem um candidato ruim também, que é o Eduardo Paes. A gente tem cocô de um lado e bosta do outro. Cara, a gente vai ter que escolher a que fede menos, cara. Entende? Eu vou votar no Eduardo Paes, porque eu não quero que a Universal eleja o Crivella novamente. Não quero. Então essa é a minha opinião política. O Eduardo Paes pelo menos é um gestor, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Eu tenho a esperança. Nossa, nós somos seres tão esperançosos. Eu tenho esperança de que ele, na última, né? Talvez seja a última dele, prefeitura, ele faça uma boa prefeitura. Ele tome vergonha na cara. Porque agora ele não está mais abraçadinho com o Pezão, nem com o Sérgio Cabral, né? Não está mais abraçado com aqueles quadrúpedes, né? Então, eu espero que ele faça uma boa prefeitura, que ele gestor, ele é realmente um bom gestor. Eu não entendi muito sobre gente falando que ele teve vários processos, outros falando, ele faz e se defende, sabe? É uma coisa que não dá pra entender. As pessoas jogam lá, não, ele tem esse processo X, processo Y, e o Eduardo Paes fala, não, isso daqui eu não tenho, isso é mentira, é calúnia. Eu não sei se o que é verdade, o que é mentira, é uma bagunçada do inferno. E as pessoas também não sabem, ninguém sabe se é real, se aqueles processos realmente lhe tornam inelegível, né? Talvez. Porque se ele tem todos aqueles processos todos, ele nem era para ser candidato, né? Era para ser embargado. Eu votei na Marta Rocha, não tenho nada a ver com essa cagada. Meus candidatos PDT. Voto em candidatos do PDT, né? Então, não sou petista, né? Não sou, sabe, eu não tenho questões com o PT, não me chama muita atenção. Até o PT, todo mundo sabia que o PT sacudiu, né, a Petrobras, roubou muito ali. Mas foi só o PT não, cara. PMDB, PSDB. O vice da Dilma era o Temer, cara. Olha o partido. MDB e PT juntos. Eles se uniram. O Lula se uniu a esses caras.
Ele se uniu, foi aí que ele se lascou. Mas também, será que você tivesse na situação do Lula, cara? O Lula é um cara de paz, né? Ele não quer uma encrenca, ele é velho, pra matar ele é só dar um sopro que mata. Então ele não, ele sabe, ele veio de uma época em que, na época do Collor lá, o PC Faria morto, Ulisses Guimarães lá um pouco antes, morto. O helicóptero cai e não acha o corpo do cara. Então a gente vê, aí agora temos um helicóptero do Ricardo Boechat que cai. O Celso Amorim, expulso da emissora, morre do nada de fato. Eu, sinceramente, cara, eu gosto de estar matando esses caras, eu sempre falei isso. Não sei como eles fazem, mas eu sei que fazem. Eu sei que você tem. É muita coincidência, né? Dois âncoras de TV morrendo no mesmo ano. Assim, e logo pessoas que tiveram um desentendimento com o presidente da República aí. Então é meio complicado. Eu tenho essas teorias da conspiração. Então, galera, você precisa analisar. Olha só, a gente tem que é bem feio falar isso. Respeito o voto de cada pessoa. Eu respeito. Ah, se quer votar no Bolsonaro, vote. Mas a gente pode conversar a respeito. Por que não? Por que eu não voto no Bolsonaro? Ou por que eu não voto nisso? A gente pode conversar a respeito. É isso que é democracia, sabe? E na política sempre você vai ter o Ciro Gomes ali apoiando um outro partido que não tem toda a ideologia igual, mas às vezes precisa somar força. Isso é política. Não significa que você vai se misturar com aquele partido, mas que para algumas votações você tem que unir força. Isso é política. É isso que às vezes o povo brasileiro não entende. Quando eu participo do debate lá do pessoal do Ciro Gomes, na última, na última campanha aí que ele foi candidato a presidente, algumas pessoas falaram: se o Ciro apoiar o Haddad, nunca mais eu voto no Ciro. Gente, é muito ridículo. Foi nessa que o Bolsonaro se deu bem. Nós fomos ridículos. O Ciro, ele fez a vontade do eleitor, ele viajou. Quem apoiou o presidente, quem apoiou o Haddad, que eu até esqueci o nome, foi o PDT. Tá? O Ciro faz muitos anos que não tem vida política. Desde 2007 ele não tem cargo político. Ele é vice-presidente do PDT. Né? Ele participa de tudo aquilo, mas ele não tem vida pública assim de cargo político. Então ele apoiando ou não apoiando, o Bolsonaro ganharia. Tinha muita gente dançando pela rua aí, comendo capim e tal. Tô brincando, galera. Mas o Bolsonaro também falou que os petistas comem capim, então tá tudo em casa. Nós temos que nos respeitar, sim. Deixar esse negócio de briga de lado, essas coisas. Não é time de futebol. Nós temos que conversar sobre o país. Porque até o Bolsonaro, com todas essas loucuras dele, faz algumas coisas boas. Mas não é só coisa boa que a gente precisa de coisa que mude o país. Uns colegas de trabalho ficavam assim, os colegas falavam assim pra mim: caraca, tu viu lá a carteira de habilitação tal? Olha, tirou a multa de não sei o quê. Eu falei: pô, lógico, isso é maneiro, é bacana. Mas isso é pouco, cara. É pouquinho. O cara vai falar: eu vou cuidar das creches, da pré-escola lá, o cara lá de São Paulo. Eu vou cuidar, sim, é bacana, sim, mas ainda. E os hospitais? Sabe? Ninguém fala dos hospitais. Porque ali é um abacaxi grande para se descascar. Tem coisas muito mais importantes, né? Tem que cuidar de tudo, não é só cuidar de uma pequena parte. Olha, ele fez isso aqui de bom, e as pessoas ficam vivendo de migalha, como um cara mesmo falou. Esse aqui não é bom não, mas se ele fizer alguma coisa, não é de alguma coisa que a gente está precisando, nós estamos precisando de tudo melhorar. E só melhora se a gente começar a criminalizar de forma mais, responsabilizar mais a questão da corrupção política. Tem que ser inadmissível encostar a mão em dinheiro público. Tem que acabar com essas falas. Você vê os penduricários da política, os caras ganham acima do teto do judiciário, que é proibido isso, mas que eles continuam. A lei não funciona no país. Exatamente. Lei no país. Ah, é lei. Mas não funciona. Então não me venham com churumelas do Celso Russomano querendo fazer a caixa do supermercado passar vergonha, né, coitada,
e passar um rolo de papel higiênico. O que aquela caixa de supermercado tem a ver com a outra que quer limpar o traseiro? Não tem nada a ver, cara. O que ela tem a ver? Aí o cara filma, causa um constrangimento na caixa do supermercado, coitado, que tá cansada, porque o cara quer levar um rolo de papel higiênico. Você é um idiota, ô Celso Russomano. Você é um imbecil. Você é um inútil. E passa essas porcarias. Eu acho que as emissoras de televisão aberto, canal aberto, por ser de graça, eles têm um complô para passar porcaria na televisão. Porque é um tédio ver televisão aberta. É um tédio. Sabe o que é tédio? Você tá olhando aquilo te faz mal, te enjoa. A única coisa boa da televisão é o jornal. Eu só vejo a Globo, só o jornal. O jornal. A Malhação também é uma coisa legal, né? Algumas novelas. Mas na questão de Celso Portiolli, pô, dá vontade de vomitar, cara, quando eu vejo Rodrigo Faro. Pelo amor de Deus, é uns caras muito ruim, cara. Pô, aí tinha o aprendiz com aquele Roberto Justo, com aquela calça apertada. É uns caras muito ruim. Eu não gostava do Mion. Eu não suportava o Mion quando ele fazia aquele programa com aquele outro Mionzinho, não gostava. Mas o Mion é um cara que, pô, ele como vê aí no Instagram, o cara tem uma consciência social muito bacana, muito maneiro, sabe? E eu continuo não gostando do jeito dele de apresentar, mas até que agora, na Fazenda, ele tá. Parece que ele tá aprendendo. Eu não sou ninguém para dizer isso, mas parece, na minha percepção, parece que ele tá aprendendo a lidar com o público, né? Ele tá mais engraçado. Eu acho que ele vai com as pulseirinhas que as filhas dele fazem, eu não sei, sabe? Pô, é uns programas. Nas outras emissoras eu nem mudo o canal, cara. Se eu pudesse, eu proibia. Quando comprasse a televisão Samsung, proíbe a SBT, Record e Band, esses canais. A Band ainda tem alguma coisinha boa aí na reportagem, né? Mas eu proibia. Eu só vejo a Rede Globo, mas na verdade só vejo Netflix, né? Mas a Rede Globo é o que tem uma campanha de Natal bonita, né? Música de Natal legal. Tem os comerciais bacana, é tudo muito bonitinho, colorido. O Jornal Nacional, aquele barulhinho do Jornal Nacional, tananana, é legal. É uma coisa bem planejada. A fala do Bonner é muito calma, tranquila, passa serenidade. O cara tá cada dia mais aperfeiçoado. Agora tem gente que odeia a Rede Globo. Eu odeio a Rede Globo. Mas você adora a Record, cara, que só passa todo dia programa do Universal. É uma perturbação do inferno. É gente querendo ir pra igreja pra ficar rico. Aí gente, eu me perturbo com isso. Cara, é uma palhaçada. Sabe que igreja não é lugar disso. Aí nós vamos fazer um pacto com Deus. A palavra pacto já me irrita, porque pacto é com o diabo. Palavra pacto, Deus de pacto. Meu irmão, faz uma comunhão com Deus, sabe? Faz uma oração. Pacto. Os especialistas vão estar com você. Especialista, um cara que caga igual você, que é especialista, um cara que come farinha, que deve tomar vários uísques na escondida aí, fumar vários charutos pra ninguém ver, que os dentes dos caras são tudo amarelo. Mas os caras estão ali como especialistas. Meu irmão, você chega na igreja. Eu não tô falando aqui das pessoas da Igreja Universal. As pessoas são. Não estou só da igreja. As pessoas são nota 10. O trabalho deles é nota 1000. Ajuda, eu vejo em Campo Grande ali, estando quentinho pros mendigos, eles fazem coisa que o governo não faz, sabe? Que outras igrejas não fazem. Mas nessa questão das mensagens que os caras pregam, não aquelas pessoas pregam, cara, não tem nada a ver com Bíblia. Não tem nada a ver com Bíblia. A própria emissora já me bloqueou. Já quase perdi meu canal do YouTube, mas eu vou continuar fazendo outros e perturbando vocês. Não se preocupa não. Eu quase perdi o canal no YouTube. E eu não concordo quando chamam de idiotas, como já bati de frente com pessoas, porque as pessoas não tem nada a ver com o que os líderes pregam, né? Não tem nada a ver. Eu não gosto desse tipo de ofensa às pessoas da igreja, mas o que pregam, a programação é muito ruim da Universal, é muito ruim, me irrita, mas tem gente que gosta,
É como se fala, né? É melhor o cara estar ali buscando a Deus do que estar em outro lugar enfiado aí, perdido no mundo, né? Isso de fato, é melhor, já é um grande ganho. Mas eu gostaria muito, muito que existisse realmente a verdadeira palavra ali. Eu gostaria. Porque se você tem uma igreja, presta atenção no que eu vou falar, na dimensão que a Universal é, cara, a obra de caridade já tá super faturando, já tá arrebentando mesmo, como eles falam. Vamos arrebentar. A quantidade de empresário que prosperou ali, mas cadê a ajuda desses empresários? Porque eles falam muito dos bens deles, mas cadê a fé dele? A fé sem obra é morta. Cadê a fé deles em relação ao povo? Tem gente da própria igreja que não tem casa, que tá com a casa caindo nos pedaços. Cadê que você ajuda pelo menos o seu irmão da igreja? Que você tem que amar ardentemente, como diz a Bíblia. Se começassem pelo menos pelos irmãos da igreja, já era uma grande vitória. Porque você comprar um medicamento. Cara, comprar um remédio para uma pessoa é coisa de outra pessoa pobre. O empresário tem que comprar a casa. Tem que dar um carro, tem que dar um emprego, tem que. Sabe, por isso que Jesus falou que os ricos dão o que sobra. O que você está precisando? Eu estou precisando de uma casa, não posso te dar uma cesta básica. É assim que é o rico. Ele dá a mesma coisa que o pobre pode dar. E isso me irrita. Ele podia fazer muito mais, mas não faz questão de fazer muito mais. Então, às vezes, o cara chega a ver na casa da própria irmã. Você tem uma porrada de gente aí morrendo. Perdão, um monte de gente morando debaixo da ponte. Compra um terreno, bota essas pessoas no terreno. Sabe? Deixa essa pessoa viver lá. Mas vai vender o terreno. Não. Tem um monte de gente na rua que você conversa, o cara não tem distúrbio, não. Um monte de família na rua que eles não tem distúrbio, não. Estão à espera de um milagre. Né? Estão esperando aquele negão do filme que até morreu ele. À espera de um milagre. Alguém para segurar na vida deles ali, não sei aonde, e tirar toda aquela carga ruim ali e ajudá-lo, libertá-lo. Então, eu não vejo, pelo tamanho da igreja, a obra deveria ser muito maior. Deveria ser muito maior, pela quantidade de pessoas. Que às vezes a pessoa se conforma muito em dar comida na pessoa. Tudo bem, mas e a moradia? Isso não vai mudar a realidade daquela pessoa, não. Você só vai dar comida para ela continuar morando na rua, sabendo que pode fazer um projeto muito maior de construção de casa para pessoas assim, né? Cara, uma hora que surgir. Quando fizeram a Igreja Internacional da Graça de Santa Cruz, o pastor pediu investimento para comprar sacos de cimento, tijolo. Nós vimos que aquilo era bom, nós fomos lá e investimos. Compramos mesmo. Na época que eu frequentava a igreja lá. E quando eu passo naquela igreja, eu sei que meu dinheiro está ali. Eu sei que as pessoas que estão ali dentro estão porque lá eu ajudei. Agora, isso também serve para a população, para a pessoa. Você passar num lugar e saber que aquele condomínio foi feito pela minha igreja e eu participei daquilo ali. Tem tijolo meu ali, tem gente morando ali, se tem gente feliz ali, eu ajudei. É assim que vocês têm que ver. É assim. Você dá comida pro cara, pro mendigo, pro cara continuar morando na rua. Socorre pelo menos a você, não vai salvar o mundo, mas que salve pelo menos alguns. Pega ali uma família que você vê que não tem realmente, que está lutando por uma casa. Às vezes ela está morando numa casa que não tem nada. A igreja vem, ó. Vamos levantar aqui, irmão. Vamos doar tempo, vamos doar cimento, vamos doar dinheiro. Quem puder doa dinheiro, quem não puder doa tempo, quem não puder doa nada, sabe? Ou doa as suas orações. É assim que funciona, cara. É assim a minha forma de ver a humanidade. Chega de falar também que eu já estou de saco cheio.